Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 9. De 1 a 17. Diz assim o texto aí da palavra de Deus: os gibeonitas, a astúcia dos gibeonitas e o acordo com Josué. E souberam disso todos os reis que viviam ao oeste do Jordão, nas montanhas de Cefelá, em todo o litoral do grande mar, até o Líbano, e eram os reis de Hitita, dos amorreus, dos cananeus, dos fezereus, dos heveus, dos jebuseus. E eles se ajuntaram para guerrear contra José, contra Israel. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil e enviaram uma delegação, trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas com velhas fachadas. Deixa eu ver se eu coloquei. Acho que estou lendo diferente do que está sendo colocado lá. Deixa eu voltar aqui. Eu li o verso 4, irmãos. Vamos para o verso 5. E tendo os seus pés sapatos velhos e remendados, e trazendo roupas velhas, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial de Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindos de uma terra longínqua, fazei pois agora um pacto conosco. E responderam os homens de Israel a estes heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós, como pois faremos pacto convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Aos que lhe perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? E responderam-lhe: os seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito. E tudo o que fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sihon, rei de Hesbom, a Og, rei de Bassã, que estava em Astarote, pelos que os nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos falaram, dizendo: tomai nas vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhe ao encontro. E disse-lhes: nós somos vossos servos, fazeis pois agora um pacto conosco. E estes são o nosso pão tomado quente das nossas casas, para a nossa provisão, num dia em que saímos para ir ter convosco, e ele aqui agora seco e bolorento. E esses odres que encheram de vinho eram novos, e eles aqui já rotos, e a nossa roupa e os nossos sapatos já envelheceram em razão de muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E assim Josué fez paz com ele, também fez pacto com eles, prometendo poupar-lhe as vidas, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E 3 dias depois de terem feito pacto com eles, ouviram que eram vizinhos que moravam no meio deles. E tendo partido os filhos de Israel, chegaram ao 3º dia à cidade deles, e eram Gibeão, Sefira, Beerote, Quierate, Jearim. Mas os filhos de Israel não os mataram, porquanto os príncipes da congregação lhe haviam prestado juramento ao Senhor, o Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmuravam contra os príncipes. Irmãos, que Deus nos abençoe. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico pensando sobre o cuidado que nós devemos ter. Se nós lemos todo o contexto desse capítulo, o contexto do povo de Israel na Palestina, já estava na terra que Deus havia prometido, eles vinham de grandes vitórias, mesmo depois de sofrido aquela derrota por causa do pecado de Acã, mas houve um conserto no meio do povo, e Deus tirou o pecado do meio do povo, e Deus entregou a terra àquele povo nas mãos de Josué. Espera um pouquinho, irmãos, deu zebra aqui. Entregou todos eles na mão de Josué.
E vendo o povo ao redor que não podia parar o povo de Israel, e eles ficaram com medo. E como sempre, irmãos, as pessoas fazem, infelizmente, eles arquitetam um plano. Eles arquitetam um jeito de vencer. Um jeito, muitas vezes, de constranger você. Irmão, Satanás continua sendo ardiloso nesse sentido. E o povo, sabendo, ao redor do povo de Israel, sabendo que poderia ser vencido, sabendo que eles poderiam ser destruídos, eles armam um projeto ali para tentar parar o povo de Israel. E o texto diz que eles usaram de astúcia. Eles foram até Josué fingindo ser embaixadores, representantes de outros povos ali. Enganaram o povo com os sapatos velhos, com o pão velho, com os odres velhos. E quando nós olhamos, nós vamos ver que eles conseguiram o que eles queriam. Mas a grande questão de quando nós lemos os textos bíblicos, nós precisamos aprender lições com os textos bíblicos. Eu tive um pastor na faculdade, pastor Oswaldo Rony, já falecido. Ele dizia assim: olha, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, há lições permanentes, lições que nós temos que aprender. Paulo vai dizer isso, que as Escrituras foram escritas e falam do Antigo Testamento, que é para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. Mas parece que muitas vezes nós ainda não aprendemos. E quando você olha para esse texto, nós aprendemos algumas lições. Primeiro, irmãos, que as aparências enganam. As aparências enganam. Irmãos, o inimigo sempre vai usar de astúcia para enganar e derrotar o povo de Israel. Essa é uma forma que eu diria que é até fácil nos dias de hoje. Eu fico olhando como é que as pessoas, começam a ser seduzidas, enganando, porque a gente vê as pessoas se envolvendo com coisas que não tem nada a ver com Deus, mas vivendo aquelas coisas, padrões, tomando decisões. Irmãos, a gente olhando hoje, nós vamos ver como é que o inimigo tenta, ou a forma que tenta, para infiltrar no meio do povo de Deus. Se você pensa que Satanás vai aparecer como Satanás para você, ele não vai. E ele sabe, irmãos, Satanás sabe que matar cristão não dá resultado. Porque quando mais se perseguiu e mais se matou cristão, mais a igreja cresceu. Nos países comunistas a igreja cresce. Nos países onde tem liberdade a igreja cresce. Então o jeito dele é se infiltrar. É se infiltrar no meio do povo de Deus. É tentar destruir por dentro. O verso 4 e 5, se você está com a sua Bíblia aberta, mostra como aqueles homens fizeram. A tradução diz assim, que eles recorreram ao ardil, calçaram roupas e sapatos velhos. Irmãos, os pães, o suprimento deles estavam esmigalhados. Veja, você olha para aquele povo aqui, é digno de pena. Como é que nós não vamos fazer um acordo com gente assim? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós não vamos fazer um acordo com aquele, ou com aquela seita que parece tão cristã? Ou com aqueles irmãos que parecem ser crentes? Irmãos, quantos irmãos entram no meio do povo de Deus de forma pacífica? De forma pacífica. E nós não percebemos o estrago que eles podem fazer, ou o estrago que eles farão.
Nós achamos que, nossa, vai ser bênção. Você descobre que não foi bênção. Se você olhar, eles chegam para Josué fazendo elogio. Irmãos, como que o inimigo tenta, que muitas vezes nos engana pela aparência, muitas vezes eles fazem elogios. Parece ser até nossos irmãos. Veja o 9, verso 9, verso 10. E olha como que eles chegam: por causa do nome do Senhor teu Deus. Nós viemos aqui por causa do seu Deus. Se ele chegasse falando que ia fazer um acordo, eles não fariam, mas ele chega enganando. Oh, tem um povo distante, olha, que quer conhecer o nosso Deus. Nós sabemos que não era isso. Veja, irmãos, esses homens sabem que há um Deus, e por isso eles usam de artimanhas. Ontem chegou para mim, parece, né, quando você entra numa rede social, as pessoas que fazem aniversário, e chegou pessoas que fizeram aniversário, e eu fiquei olhando para aquela pessoa que já passou por aqui, e eu fiquei pensando, como é que pode uma pessoa chegar aonde está? Porque quando estava aqui, parecia ser bênção, nós só ficamos sabendo, eu fiquei sabendo, né, que tramavam divisão, que tramavam um monte de coisa, e quando saíram daqui, que pareciam ser bênção. Aí você olha e pergunta, como é que chegaram nesse nível? Como é que as pessoas chegaram? Abandonaram Jesus, abandonaram tudo. Líderes da igreja aqui. Enganaram muito bem. Enganaram muito bem. Porque muitas vezes, mas a gente fica olhando só para a aparência. Pela aparência. E quando a gente vê, muitas vezes, tem a obra destruída, tem o reino sendo afetado quanto local por causa disso. Mas a segunda forma que o inimigo faz para nos convencer pela aparência, se ele não consegue bater de frente, convencer a fazer o que ele quer, ele sempre vai procurar que você faça um acordo com ele. Que muitas vezes você abre a mão até das suas convicções. Ou você abre a mão daquilo que Deus já disse para você. Quando você olha o verso 6 aí, se você olhar, e diz assim: foram a Josué no acampamento de Gigal e disseram a eles e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que façam um acordo conosco. Irmão, nós vemos aqueles homens querendo que o povo de Israel fizesse um acordo com eles para não destruí-los. Mas sabe qual é a questão, irmãos? Que lá em Deuteronômio 7,4, se você olha, você vai ver que Josué e o povo de Israel desobedeceram a Deus. Porque Deus havia proibido, irmãos, o povo de Israel fazer qualquer acordo com o povo daquela terra, o qual tinha prometido. Irmãos, você vai para as escrituras e você vai ver, né, texto dizendo: sai do meio dela, povo meu, né? Você já saiu do meio, irmãos, desse engano, do pecado, dessa sociedade corrupta, e muitas vezes nós vemos as pessoas se envolvendo com isso, fazendo acordo com isso, e se esquecendo que o Senhor nos tirou de lá. Desobedecendo a Deus. Irmãos, quando nós precisamos concordar com alguma coisa, ou sobre uma decisão, nós devemos ter muito cuidado, muita cautela. Muita cautela. Muita. Porque algumas vezes, irmãos, parecemos
Até que nós somos arrogantes, por nós não aceitarmos acordos que parecem suspeitos, com coisas que parecem suspeitas, com promessas que parecem suspeitas, promessas que muitas vezes enchem o olho, mas não é aquilo que Deus quer. E muitas vezes somos enganados. Irmãos, nós precisamos saber se o que estamos aceitando não vai ferir a nossa fidelidade para com Deus. Esse é o problema. O acordo que nós vamos fazer, se isso não vai ferir a nossa fidelidade com Deus. Eu conversava com uma pessoa esse final de semana e falando sobre trabalho e tudo. Eu disse, olha, muitas vezes nós queremos do trabalho, mas o trabalho fere a nossa fidelidade com Deus. Nós queremos um trabalho, mas arruina a nossa vida cristã, e nós não percebemos isso. Eu falo que muitas vezes, irmão, Satanás, para querer minar a sua vida, ele te dá um trabalho, ele abre uma porta espetacular, mas a sua vida cristã vai por água abaixo. Nós muitas vezes não olhamos para isso e não ligamos para isso, ligamos para a aparência, ligamos para aquilo que se apresenta. Irmãos, nós precisamos saber se o que nós estamos aceitando, irmãos, não vai ferir, irmãos, a nossa fidelidade a Deus. E isso tem sido um problema nos dias de hoje. Porque as aparências têm se enganado muito. E em muitos acordos, irmãos, aqueles que querem firmar conosco, eles até parecem submissos. Está no verso 9 aí, ó. Os teus servos vieram, os teus servos. Veja como eles colocam. Veja, mas como eles usam palavras que querem convencer. Quando você olha esse texto aqui, ó, os teus servos vieram de uma terra distante por causa do nome do Senhor. Não parece que eles são crentes verdadeiros, irmãos? Não parece? Parece. Você chama de irmão já. Já chama de irmão. Quem vai desconfiar de homens que parecem tão tementes a Deus? Quem vai desconfiar? Quem vai desconfiar daquela pessoa e diz para você, olha, eu jejuei 30 dias. Você fala, nossa, que crente. Você não vai duvidar dessas pessoas. E você muitas vezes firma acordo com essas pessoas. E esses fingimentos, irmãos, de submissão, já foram muitas vezes usados para manifestar uma tirania, uma insubmissão. E se nós não tomarmos, irmãos, sabedoria de Deus mesmo, a providência de Deus, a obra do Senhor vem perder. A sua família pode perder. Nós precisamos, irmãos, pedir provisão e sabedoria, providência e sabedoria de Deus. Eu sempre falo para os meus filhos, se você vai fazer algum acordo, tomar uma decisão, que você fica na dúvida, ou que você não pode orar, a resposta é não. A resposta é não. Mas é dessa hora, a resposta é não. Se você não pode consultar a Deus, porque aqueles não consultaram o Senhor, a resposta é não. A resposta não pode ser sim. Porque muitas vezes, irmãos, nós tomamos decisões sob pressão. E depois nós vamos ver que foi a decisão mais errada que tomamos. Sem consultar o Senhor. Porque a lógica, a aparência, parece que não precisa nem consultar a Deus. Está tão óbvio. E muitas vezes, irmãos, são uma armadilha de Satanás. Aí nós vamos para a terceira lição que nós devemos aprender: consultar a Deus para as nossas decisões. Consultar a Deus. Irmãos, o verso 14, olha aí. E os israelitas examinaram as provisões do heveus, mas não consultaram o Senhor.
Irmãos, como que nós deixamos muitas vezes consultar Deus quando as coisas vêm dando tudo certo? Você decide a próxima coisa ali, porque deu certo até agora, então a próxima coisa você decide. Você não consultou a Deus. Você pode vir de quantas vitórias você vier. Se é mais uma decisão, é mais uma vez que você tem que consultar a Deus. Mais uma vez que você tem que ter a confirmação do Senhor. Não podemos calcular que pelas vitórias que nós tivemos no passado, que essa, se eu tomar dessa forma, vai ser vitória. Não posso. Eu preciso consultar a Deus. E muitas, irmãos, das nossas tempestades da nossa vida, irmãos, são de decisões que nós não consultamos a Deus. Muitos problemas, muitas dificuldades. Até na igreja. Muitas vezes nós não consultamos Deus. Isso aqui vai dar certo, nós fazemos, é isso aqui mesmo. Será que Deus não vai querer isso? Muitas vezes Deus não quer. Muitas vezes Deus não quer que faça daquele jeito, daquela maneira. Deus quer que faça de outra. De uma outra forma. Irmãos, precisamos consultar o Senhor. Irmãos, a pressa muitas vezes faz com que nós façamos acordo, tomemos decisões segundo a nossa própria sabedoria, né? Ou muitas vezes nós vamos nos aconselhar com pessoas que não temem a Deus. Esse é um grande problema. É você aconselhar-se com pessoas que não temem a Deus. Porque ela também vai olhar pela aparência. Ela também vai olhar porque a circunstância parece favorável. Porque a circunstância não vê a resposta de Deus. O que realmente Deus quer fazer, o que realmente Deus quer, de que maneira que Deus quer, de que forma que Deus quer. Mas muitas vezes nós nos aconselhamos com pessoas que sequer temem a Deus. Esse é um erro para nós também. Irmãos, esse texto que nós estamos meditando, você pode ver no verso 15 e 16 aí, que 3 dias depois, eles souberam que aquele povo morava no meio deles. Irmãos, o nome desse erro é precipitação. Não buscar o Senhor, porque achamos que precisamos resolver logo. Irmãos, eu já falei isso para os irmãos, eu sempre tenho isso no meu coração. Se eu vou fazer qualquer coisa, se eu vou comprar, se o meu coração não ficar em paz ali, se eu já estou orando por aquilo, e quando eu chego diante, se meu coração não fica em paz, eu não faço, irmãos. Eu já contei para os irmãos quando eu fui comprar um carro. Estou com esse carro aí, porque eu sempre pedia a Deus que eu queria um carro com piloto automático. Hoje, irmãos, eu não consigo dirigir por muito tempo com os pés no pedal. E eu fui ver um carro, não era automático, não tinha isso, mas era o carro que eu queria. Olhei, o cara quis experimentar, olhei o carro, era o carro que eu queria. Era um Toyota, um Corolla, prata, dentro daquilo que eu podia comprar. E Deus colocou no meu coração para que eu não fizesse aquilo. E o cara não vai, minha família junto, eu conversei, mas ele disse, olha, meu coração não está em paz. E eu não vou levar esse carro. E eu fui lá para o vendedor, não, mas levo. Falei, não vou, meu coração não está em paz. Eu posso voltar amanhã, se meu coração estiver em paz, eu levo ele amanhã. Mas hoje meu coração não está em paz, eu não vou fazer negócio. Se eu tivesse feito, irmãos, porque 2 dias depois apareceu esse carro que eu tenho. Eu não sabia disso, mas Deus sabia. Então, irmãos, a gente precisa olhar que tudo que nós fazemos de uma forma precipitada, isso tem um custo para nós. Porque nós deixamos de consultar o Senhor, nós queremos resolver as coisas logo. Então, irmãos, muitas vezes nos traz consequências irremediáveis. Irremediáveis.
Então, toda vez que a gente vai fazer uma coisa, o Davis tem essa mesma, ele ficou com isso, meu coração não está em paz para fazer isso. Eu falei, é isso mesmo, seu coração precisa estar em paz. Se você está orando a Deus, o seu coração precisa estar em paz naquele momento. Se não tiver, não faça. Não faça. Irmãos, uma vez eu já contei para os irmãos, ia comprar um carro, o cara me levou, vi o carro, é excelente, lindo, era o carro que eu queria, o Monza, tubarão. Os homens sabem o que é o Monza tubarão. Sabe ou não? Aquele Monza com a frente assim, eu era apaixonado por aquele carro. E meu carro estava com o motor ruim. Eu fui orar a Deus. E Deus falou, não faça o carro, faça o motor do carro. Aí me ligaram, baixaram o preço. Eu disse, olha, posso fazer um negócio com você uma outra vez, mas dessa vez eu não vou fazer. Eu orei a Deus e Deus me falou para eu não fazer. Irmão, se eu tivesse feito, eu estaria com o meu nome sujo, perdi o carro, tinha feito um monte de coisa. Irmãos, Deus sabe o seu amanhã, eu sempre falo isso. Quem sabe o seu amanhã é Deus. A sua decisão tem que ser tomada na direção de Deus, não pela aparência, não porque parece óbvio. Não pode ser assim. Tem que ser na direção de Deus. E pode ter certeza, Deus vai fazer bênçãos para você. Irmãos, eu tenho sempre orado a Deus, que eu não quero nada que seja bênção hoje. Eu quero que seja bênção para a minha vida daqui 20 anos, daqui 30 anos, para o meu futuro. Eu não quero nada que seja bênção hoje. Se for para ser só hoje, eu quero que Deus não me dê. E muitas vezes nós queremos que Deus nos dê, porque vai ser bênção agora. Não, irmãos. Deixa Deus dar aquilo que vai ser bênção para você. Que vai ser bênção para a sua casa, para o seu futuro. Deixa Deus trabalhar nisso. Então, irmãos, a precipitação muitas vezes nos leva a não entender a vontade de Deus, porque muitas vezes nós estamos com pressa. Nós precisamos entender, precisamos compreender, estar com o nosso coração em paz, porque Israel tomou uma decisão que criou um problema para ele no futuro. Simplesmente porque não consultaram o Senhor. E você vai ler mais à frente, eles não destruíram e não puderam destruir aquele povo. Porque tinha um acordo. Então, irmãos, é muito perigoso agir apressadamente, chegar a uma decisão sem ter tempo para orar e esperar em Deus. Isso é muito perigoso. Irmãos, nós estudamos isso, conhecendo Deus. George Miller, ele foi consultado por um homem, isso, irmãos, eu fico sempre na minha cabeça. Ele foi consultado por um homem para receber uma oferta de negócio que prometia grandes lucros. E o rapaz disse para ele, olha, eu preciso dessa resposta dentro de horas. E George Miller, não sei se os irmãos já viu falar dele, mas procure, leia a biografia dele. George Miller então respondeu, então a resposta é não, por aquilo que não deixa tempo para a oração, não pode estar certo. E quando você vai ler a história de George Miller, ele é um homem que ele ia orar, ele dizia, eu entro sempre para orar, sem nenhuma decisão no meu coração. Eu oro 1, 2, 3, até quando eu sair daquele momento de oração, e o meu coração está em paz. Então eu entendo que aquilo é a resposta de Deus. Então, nós precisamos compreender isso cada vez mais. Entender cada vez mais sobre o que é a vontade de Deus. Eu estava conversando com o irmão, tem um terreno aqui, os irmãos sabem onde é, e nós queremos vendê-lo. Já anunciamos, pusemos na imobiliária, apareceu quem queria comprar, mas não queria pagar o preço da imobiliária, mas não tinha contato com a gente. E a Raquel sempre diz isso. Será que Deus quer que a gente venda? Será que Deus quer que a gente construa? O que Deus quer? Precisamos saber qual é a vontade de Deus e o tempo de Deus.
Porque é duas coisas, irmãos, que muitas vezes nós não olhamos. É o tempo de Deus. E o que Deus deseja e quer que façamos. Então, a minha oração, eu tenho sempre orado a Deus, eu faço o que eu tenho que fazer, a minha parte, o ordinário. Eu conto, eu falo para as pessoas, eu coloquei na imobiliária, eu vou falando para as pessoas o que eu quero fazer. E orando a Deus. Se Deus amanhã falar, ó, você não vai fazer isso, acabou, irmãos, não vou fazer, e nem que apareça com o dinheiro que eu estou pedindo. Eu não vou fazer. Mas nós precisamos saber o que é que Deus quer. Nenhuma decisão pode ser precipitada. Tudo tem que ser no tempo de Deus, para que seja bênçãos para as nossas vidas. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que o inimigo sempre quer atrapalhar as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Ele sempre quer. Ele sempre vai tentar atrapalhar as bênçãos de Deus na sua vida. Por isso, meu amado, as aparências podem enganar, e acordos podem ser tropeço na nossa vida. Não façamos acordo que não agrada a Deus, ou que fira a santidade de Deus, que venha ferir a nossa fidelidade a Deus. Isso não é de Deus, irmãos. Então, se eu não tenho tempo para consultar o Senhor, não posso tomar decisão. Se fere a minha fidelidade a Deus, Deus não daria isso para mim. Deus não levaria você a fazer algo que vai ferir a fidelidade sua com Ele. Ele não vai levar você a fazer isso. Por isso que nós não podemos decidirmos. Não podemos levar em conta somente a aparência. Temos que levar em conta a resposta de oração. A resposta de Deus. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, irmão, que as aparências pode fazer até o fiel servo de Deus ficar confuso. Você não lembra de uma pessoa confusa pela aparência? Que todo mundo conhece? Não? Samuel. Maior exemplo disso, irmãos. Samuel via o filho de Jessé e dizia, deve ser esse. Ó o físico, ó o porte, é guerreiro. E Deus dizia, não. Vinha outro, a mesma coisa, e Deus dizia, não. Vinha outro e Deus disse, não. E acabou todos. Agora, tem mais algum? Tem um feioso, pequeno, franzino, que cuida de ovelha, não é guerreiro, não é soldado. Quando Deus disse para Samuel, o Senhor olha o coração, não a aparência. Em termos, até o mais fiel servo de Deus pode ficar confuso diante de uma situação de aparência. Só, irmãos, que Samuel consultava o Senhor sobre cada um que passava na frente dele. Se fosse tomar pela aparência, talvez fosse o primeiro. Mas ele consultava o Senhor. Irmão, só o Senhor conhece o interior do nosso coração. Somente Deus pode conhecer o amanhã seu. Somente Deus conhece o seu futuro, meu irmão. Então, o seu futuro está nas mãos de Deus. Pode ter certeza, Ele está cuidando disso. Ele está trabalhando nisso. Talvez você não esteja vendo. Tem um livro que diz assim, Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha quando nós estamos dormindo. Deus continua trabalhando. Deus continua fazendo. Irmãos, Deus deseja que você busque a Deus em cada decisão, seja ela grande ou pequena. Tente ouvir o Senhor. Procure ouvir o Senhor. E eu quero terminar aqui, irmãos, com uma ilustração para a gente entender isso. As barragens, como nós tivemos, que caiu aqui em Minas Gerais, ela não cai de um dia para o outro. Aqueles sensores que estão colocados lá, começam a mostrar que ela está tendo movimentação.
até o dia que rompe tudo. Irmãos, uma barragem de água, ela não cai de uma hora para outra. Ela começa com uma pequena trinca. Aquele submarino que explodiu esse dia, que foi ver lá o Titanic, eu vi um especialista dizendo que uma trinquinha de alguns milímetros, se fosse um fio de cabelo que não viram, era suficiente para fazer todo aquele estrago que aconteceu. Em termos, as pequenas decisões, sem a direção de Deus, muitas vezes pode levar você à destruição. Temos em todas elas, nós devemos consultar o Senhor. Em todas elas, consultar o Senhor. Você pode ter certeza, se você consultar Ele, Ele vai te responder. Eu dizia para os meus filhos, falo para os meus filhos, você orou? Ligue o seu radar, porque Deus vai responder a sua oração. Um exemplo que eu sempre digo, irmãos, que eu já era pastor aqui e eu queria ir embora. E eu tinha um irmão que morava em Dayatuba, me levou, eu entreguei currículo em empresa, vou embora. Tinha entrado em contato com outros pastores de outras regiões. E eu tinha convidado o pastor que vai vir pregar aqui esse ano, o pastor Júlio, nos meus 30 anos, para ele vir pregar. E eu fui acertar com ele, se ele viria, tal, certinho. E ele estava num púlpito assim, que tinha, quando dava aula. E eu cheguei, tinha uma moça conversando com ele, que eu nem sei quem é. Eu fiquei do lado. E a pergunta da moça era: o senhor disse que se eu sou uma pessoa nervosa e eu peço um carro a Deus e Deus não me dá, mas como assim? Ele disse assim: olha, se ele te dá um carro para você, sendo uma pessoa super nervosa, que eu não sei qual foi o contexto da aula, tá? Eu não estava naquela aula. Ele disse assim: você pode sair com o carro e vai bater. Você vai sair com o carro, em vez de você frear o carro, você vai pôr a mão na cara, dizendo: ai, né, que eu vou fazer? E falou assim: a mesma coisa. Olha só, irmãos, como que Deus faz. É a mesma coisa. Você quer mudar de emprego, você quer mudar de lugar. Eu trabalho na São Francisco ainda. Você quer mudar de lugar, você quer ir embora. Você sabe se você vai se adaptar na empresa, você sabe se o seu chefe vai se adaptar com você, você sabe se a sua família vai se adaptar à nova condição, né? E foi falando: por que você quer sair do emprego? Irmãos, a moça não tinha falado nada de emprego para ele. A pergunta era: por que Deus não me dá um carro? Não tinha nada de emprego. E a igreja sabia disso, que eu tinha pedido para a igreja orar. Mas eu nunca fiz nada escondido da igreja. E aí, quando cheguei aqui na quarta-feira, eu disse: irmãos, não ore mais. Deus já me respondeu, não vou mais embora. Irmãos, vai fazer 30 anos que eu estou aqui. Em termos, não adianta a gente querer fazer as coisas. Talvez a gente ache que... Ore a Deus. Se você orou, irmãos, fica com o seu radar ligado. Deus vai falar com você. Muitas vezes numa conversa de alguém. E você vai ver que aquela pessoa, não é ela que está falando, é Deus que está falando com você. Deus está dando uma resposta que você não parou para ouvir. E Deus está dando essa resposta para você. Que Deus te abençoe nessa noite. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui. E como o Senhor é bom, Senhor, quando nós olhamos para a Tua palavra e o Senhor nos alerta, o Senhor chama a nossa atenção, o Senhor nos coloca no trilho de volta, na direção de volta. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor, esse Deus cuidadoso, esse Deus que nos abençoa, esse Deus que nos ajuda, que mesmo, Senhor, quando nós tomamos decisões, ó Deus, errada, o Senhor vem e ainda nos ajuda. Mesmo quando a consequência chega de uma decisão errada, o Senhor nos ajuda a passar pela consequência. Como o Senhor é bom para conosco. Como o Senhor tem sido bom para conosco. E nos ajuda, Senhor, a sempre olhar para Ti, ó Deus, a consultar o Senhor. Que nós possamos, Senhor, sempre, Pai, entendermos o que o Senhor quer fazer.
o que o Senhor deseja fazer. Nós somos instrumentos teus, Senhor, não só na igreja, no trabalho, onde quer que nós estejamos, nós somos instrumentos do Senhor. Ó Deus, e que nós possamos perceber o que o Senhor deseja fazer através de nós, através das nossas vidas. Por isso, ó Deus, abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos compreender e entender a vontade do Senhor. Que nós possamos compreender, ó Deus, o que o Senhor quer fazer. Tira, Senhor, se houver cegueira espiritual, tira, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos ver o agir e o mover do Senhor. E não nos deixa, Senhor, sermos enganados pela aparência. Mas que o Teu Santo Espírito, Pai, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Senhor, para este tempo e para as nossas decisões. Ó Deus, nós Te louvamos por todas essas coisas. E pedimos que o dia de amanhã, Senhor, nós possamos ser dirigidos pelo Senhor, guiados por Ti, ó Deus. E sabemos que o Senhor fará isso. Por isso nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.